Comportamento ao incêndio dos plásticos também deve ser um elemento de muita atenção na elaboração das especificações técnicas do uso desses materiais na construção. O primeiro deles é que cada polímero, quando degradado, dependendo da sua constituição química, pode liberar gases mais ou menos tóxicos no seu processo de combustão, de destruição. Tipicamente, os hidrocarbonetos, né, que é como o polietileno, principalmente constituído por ligações de carbono e hidrogênio, eles costumam, no seu processo de degradação, gerar gases como monóxido de carbono e CO2. Mas outros elementos, como o poliuretano, que tem ligação com nitrogênio junto com carbono e nitrogênio, pode liberar cianeto de hidrogênio, que é um gás que tem elevada toxicidade, muito maior em comparação aos outros acima comentados. Da mesma forma, o PVC, apesar dele ter uma maior estabilidade na temperatura, uma vez que ele entra em processo de combustão, ele pode liberar ácido clorídrico, que também é um gás que tem alta toxicidade ao homem. Então, toda vez que um polímero, e da mesma forma o Teflon, né, que é ligação de carbono com flúor, também é um material que, apesar também da alta estabilidade à temperatura e ao fogo, ser difícil de iniciar o fogo nesses materiais, eles, uma vez que atinja a combustão e começa a degradação, ele pode produzir ácido fluorídrico. Todos esses gases emanados no processo de combustão, cada um deles tem uma toxicidade específica ao homem e a vias respiratórias, né? Levando a danos como asfixia, morte por combinação desses elementos agressivos com a hemoglobina do sangue, não permitindo a troca com o oxigênio, que leva a gente ao processo de asfixia, ou mesmo irritação aos olhos e o pulmão, o que pode levar muitas vezes a pessoas à morte simplesmente por respirar os gases tóxicos e não em si por causa da temperatura alcançada num evento de incêndio. As ligações químicas que se desenvolvem entre carbono e hidrogênio, carbono com cloro, carbono com flúor, carbono com nitrogênio, fazem com que seja mais difícil iniciar o processo de ignição, que seja de formação de gases voláteis ou elementos que vão iniciar o fogo, o processo de combustão no polímero. Todo o processo de degradação se inicia por a liberação desses gases voláteis que são usados como combustível para alimentar o fogo. Uma vez atingida determinada temperatura e a presença de combustível, o fogo se transforma numa condição que ele propaga incessantemente e que você não consegue mais parar esse processo de combustão até a queima completa do polímero. Então, um dos parâmetros importantes que se avalia é a temperatura de alta ignição, ou seja, é a temperatura pela qual o polímero libera uma quantidade de gases voláteis que alimenta o fogo e que começa a formar a chama e manter a chama no polímero, a formação de chama. Essa temperatura, veja, que depende da natureza dessa ligação química. É por isso que os polímeros que primeiro iniciam a formação da chama e que formam fogo mais rapidamente são o polipropileno e o polietileno, porque já em temperaturas de 350 graus eles já começam a alimentar esse fogo, esse processo de combustão. Outros são mais estáveis, como o acrílico, como o poliuretano, o PVC, mesmo o Teflon e o poliéster. Então todos esses acabam, devido a essas ligações específicas com carbono, acabam tendo maior estabilidade a esse processo de degradação e liberação dos voláteis que vão alimentar essa questão do fogo. Então o PVC ele é um material que demora mais para pegar fogo e somente em temperaturas mais altas é que começa a formar a chama. Por isso que dizem que o PVC é um material autoextinguível, né, que tem a capacidade
de formar chama e às vezes até apagar a chama, porque a reação que depois que degrada acaba consumindo energia e não acaba alimentando a chama até mais tempo. Então, os polímeros eles podem apresentar tanto temperaturas diferentes para iniciar o fogo, como também permanecer pegando fogo ou não mais de forma mais rápida ou mais lenta. Então, por exemplo, o Teflon, ele devido a essa estabilidade de a alta temperatura para entrar em ignição, ele é muito usado para elementos de fachada leve que são usados em revestimento de estádios, né? Então esses materiais reforçados são usados porque aqui você não tem tanto problema da emanação dos gases tóxicos, né? Apesar de emanar um gás muito tóxico na queima, é um ambiente aberto e ele, de certa forma, não alimenta a propagação da chama, então acaba por condições de engenharia sendo perfeitamente compatível o uso dele em estádios de futebol em áreas abertas. Da mesma forma que, por exemplo, o poliuretano, apesar dele demorar para pegar fogo, uma vez que pega, a velocidade de queima é rápido, e o grande problema é a liberação de gás tóxico. Então, o poliuretano, que é usado para revestimento interno, ele tem que ter agentes de redução da toxicidade no fogo. Ele não pode ser um poliuretano convencional. Esse foi o problema que aconteceu na Boate Kiss e em diversos outros países e acaba exigindo que a gente coloque os retardadores de formação de chama ou reduza a carga tóxica desse polímero na queima. Usualmente a gente acaba usando alguns elementos que são comuns a extintor, que tem fosfato, mas também usamos hidróxido de alumínio, que é esse componente que é misturado à composição do polímero, que faz com que reduza essa capacidade de combustão do polímero. Né? E como ocorre isso? Ocorre que esses materiais, quando expostos na temperatura de 300, 400 ou 500 graus, eles acabam gerando a decomposição. Então, esse hidróxido de alumínio, primeiro que ele precisa de uma quantidade de energia grande para fazer a quebra dessa reação química, então ele vai consumir parte do calor que está sendo fornecido no incêndio, aí ele forma alumínio e o subproduto dele é a água. Esse subproduto da água que é o produto da quebra dessa reação química, ainda vai ter que evaporar e também vai consumir energia para mudar de estado, sair do estado líquido para o gasoso. Então, a proteção do incêndio, na verdade, é criado com determinados elementos que consomem bastante calor nas suas reações químicas e que também as suas decomposições levem a produtos que mudem de estado, de líquido para vapor também conferindo bastante energia, né? Então, para a água evaporar, ela tem que ser aquecida, e aí o calor específico vai ter que fornecer bastante calor para a água aquecer, e uma vez aquecido, vai ter que usar energia para mudar o estado. Então, tudo isso cria, de certa forma, condições de absorver energia e evitar que o incêndio vá ao polímero e que aí sim continue o processo de combustão e liberação dos gases tóxicos.